Essa manhã, Senhor, que independentemente daquilo que aconteça em nós, que possamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Não queremos sair daqui sem levar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa manhã. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão online com a gente também, os abençoa nas suas casas, aqueles que estão na estrada, aqueles que estão nos seus trabalhos, aqueles que estão de repente num leito de hospital, que não puderam estar aqui, que eles recebam, assim como cantamos agora, o Teu abraço. Aqueles que estão de repente num quarto isolados, aqueles que estão tristes, solitários, depressivos, nós declaramos, ó Pai, que o Teu abraço nessa manhã traz cura para cada um deles. Declaramos nessa manhã que o Teu abraço, ó Pai, nos envolve de uma maneira que sairemos daqui totalmente transformados, com as nossas emoções restauradas, com a nossa visão alinhada, Senhor, com os nossos sentidos restabelecidos pelo Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos convocou aqui esta manhã, a fim de que possamos, ó Pai, ser endireitados e exortados pela Tua palavra. Não fomos simplesmente nós que viemos, mas foi o Senhor que nos trouxe. Senhor, não fomos nós que viemos Te encontrar, foi o Senhor que veio ao nosso encontro. Nós sabemos que o Senhor viu cada um de nós, antes mesmo de sairmos das nossas casas, o Senhor já nos via, o Senhor nos conduzia em segurança até esse lugar, e nós cremos, ó Pai, nós cremos nessa verdade. Por isso acalma o nosso coração nessa hora, acalma o nosso coração, sossega a nossa alma, a fim de que possamos estar conectados no Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Que Deus abençoe. Isso, aplaude o nome de Jesus, muito bom. A gente está... Hoje é uma manhã de festa, tá, gente? No próximo culto nós vamos ter batismos. Quantas pessoas, Tiago, já são? Nós temos 117 pessoas que vão se batizar hoje. Aleluia! Meu Deus, glória a Deus. 117 pessoas. Teremos a apresentação de crianças também. É um dia de muita festa, de muita alegria. E a gente hoje em dia a gente é conectado com muita coisa, né? A gente está conectado no nosso celular, a gente está conectado com as pessoas. E dentro do nosso celular, quantas conexões, né? Eu não sei você, eu trabalho diariamente com 6 e-mails ativos o dia inteiro. São e-mails, 2 WhatsApps, o Instagram, várias redes sociais, tudo aí. A gente está conectado com muita coisa. Isso faz com que a gente... tem o nosso dia a dia muito acelerado. A nossa mente, ela fica acelerada. Hoje nós somos ativados por qualquer estímulo de iluminação. A gente está com a nossa mente muito arisca, vamos dizer assim, porque a gente está muito conectado. A nossa mente, ela é como uma alta rede de tensão. A nossa alma, muitas vezes, ela fica como um fio desencapado. Não é verdade? A gente reage a uma mensagem, a gente fica assustado, a gente fica feliz. São muitas emoções. Quantos aqui me entendem quando eu estou falando isso? Eu não sei você, eu sou assim. Mas nessa manhã eu quero a sua atenção, porque eu quero declarar sobre a sua vida, que é o tema dessa mensagem. Nessa manhã nós estaremos conectados em Jesus. Estaremos conectados em Jesus e nele somente. Se você está conectado só em Jesus, aplauda o nome dele. Se desconecte. Se desconecte. Desconecte de tudo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nos próximos 36 minutos e 32 segundos. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que está em João capítulo 8. Nós vamos ler os 11 primeiros versos de João 8. O Evangelho vai dizer assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus:
mestre. Essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Agora vá e mude a forma com que você anda. Mude as suas atitudes. O que nos livra da condenação é uma metanoia, uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Se assim obedecermos o Senhor, a condenação não estará sobre nós. E eu queria conversar com vocês então várias coisas aqui. A primeira delas é uma pergunta: o que a gente tem que falar antes de falar? Diga, o que falar antes de falar? Muitas vezes a gente fala muito, falamos muitas coisas certas e erradas, mas o fato é que sempre que nós falamos alguma coisa, algo tem que acontecer. A Bíblia vai dizer que as nossas palavras são sementes, que a nossa palavra tem poder. Então tudo aquilo que a gente fala vai causar um resultado. A sua palavra tem poder. Vira para quem está do seu lado e diga: a sua palavra é poderosa. Profetiza sobre ela: aquilo que você declarar vai acontecer. Alguns ficam felizes, outros desesperados, porque as pessoas que são negativas ficam e devem se desesperar, porque aquilo que elas dizem: ah não, mas isso é a realidade. Pois é, nós somos chamados para mudar a realidade. Nós vivemos, quantos carismáticos nós temos aqui? Nós vivemos uma teologia da palavra da fé. A palavra da fé é aquela que é lançada para mudar a realidade. Então eu quero que nessa manhã, eu quero te desafiar a você mudar a sua forma de enxergar o mundo. Você que geralmente, eu ouço muitas pessoas falando, meu Deus, mas você é sempre do contra. Não, na verdade eu falo a realidade. Então você foi chamado para mudar uma realidade, do negativo para o positivo, da doença para a saúde, do cansaço para o bom ânimo, da tristeza para a alegria. As suas palavras têm poder. Então o que falar antes de falar? Sabe o que você tem que fazer? Falar consigo mesmo. Todas as vezes que te pedirem uma opinião, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pense antes de falar. Não seja rápido em falar. Não se ache o dono da verdade. Pense. Pare. Se não souber, diga: não sei. Não existe nada mais nobre. Eu já ouvi eu não sei de homens que são livre-docentes. Você sabe o que é ser um livre-docente? Na vida acadêmica a gente tem o mestrado, tem a pós-graduação, mestrado, doutorado, o pós-doutorado e a livre-docência. Imagina, essa pessoa que chega lá não é normal. Um livre-docente, quando você conversa com ele conversa assim: você se esforça para ler um livro no ano, ele lê uns 400 por ano. Misericórdia, deixa eu viver. Mas a minha intenção aqui nessa palavra é que você
pare para pensar antes de falar, para que as suas palavras sejam eficientes, para que aquilo que você diga de fato gere algum impacto naquele ambiente, e um impacto dentro de você, no seu coração, que as suas palavras causem transformação a partir de você. Porque muitas vezes a gente quer falar para mudar as pessoas, mas a gente não quer mudar a nossa própria vida. A gente é muito rápido em opinar sobre a vida das pessoas, mas é devagar em reconhecer as nossas próprias opiniões sobre nós mesmos. Vai segurando aí a pancada. Vai doer hoje. Porque é isso. É isso. Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são sábias. Jesus chamou improváveis para realizar a sua obra. Olha os 12, gente. Você e eu, num papel de liderança, provavelmente escolheríamos um ou dois daqueles 12. Mas Jesus escolheu os 12, inclusive o que o trairia. A Bíblia diz que ele sabia que desde o começo um deles era o diabo. Segura essa. Jesus não escolheu a fama, a fortuna. Então não importa a sua situação financeira, a sua influência. Não adianta você querer manipular pessoas e situações para chegar onde você quer chegar. Não adianta. Puxar tapete de ninguém para ser reconhecido. Você precisa saber que o seu sucesso diante de Deus, ele não vem de ferramentas humanas. Ele vem da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Mas eu sempre fiquei fascinado com o poder da comunicação. Você vê a música. Quantos aqui são impactados, são abençoados pelo nosso time de música aqui? Mas você pode aplaudir esse pessoal aqui, gente? São lindos. Acordam cedo, chegam aqui cedo. Nosso time de voluntariado. O que a música faz? Comunica uma mensagem. O poder da comunicação. Aqueles que falam, aqueles que pintam, aqueles que expressam a arte de alguma forma, estão comunicando algo a alguém. E eu sempre fiquei fascinado por isso. As grandes transformações da história da humanidade, as guerras que foram lançadas, sempre começaram nas mãos de um homem ou de uma mulher com o microfone na mão. O poder da comunicação. Você sabia que os discípulos nunca foram impedidos de entrar numa cidade para que milagres acontecessem através dele, mas várias vezes tentaram impedi-los de falar do nome de Jesus? Porque existe um poder nas nossas palavras, um poder na nossa comunicação. A comunicação é tão poderosa a ponto de, na criação, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom que o homem fique só, vamos fazer para ele uma ajudadora. Cadê os homens que agradecem a Jesus por ter criado as mulheres? Meu Deus, imagina só homem. Só ia ter culto do Hero, não ia ter do Shine. Aleluia, meu Deus do céu. Desespero, imagina, ó, a gente tudo junto, não ia sair nada, só churrasco. É tudo que a gente sabe fazer. Brincadeira, gente. A gente é muito bom. Mas Deus fez a mulher. E aí a Bíblia vem e diz: aquilo que dois concordarem. O poder da comunicação. Deus criou o segundo e falou: aquilo que vocês concordarem, a gente vai concordar também. O poder da comunicação. Um pode contra 1000, dois podem contra 10.000. As suas palavras são sementes. Você sabe qual é uma das maiores táticas de tortura que já existiu? Você pegar um homem ou uma mulher, trancar numa sala e impedir que ele se comunique ou que ouça qualquer coisa, e deixar lá por dias, sem poder falar com ninguém nem ouvir de ninguém. O poder da comunicação. E a primeira coisa que eu quero falar então sobre essa mensagem, sobre estarmos conectados em Jesus, em primeiro lugar, é que Ele conhece e entende a sua vida. Diga: Ele conhece e entende a minha vida. É muito curioso, a Bíblia vai falar um fato no livro de Ezequiel. Muito conhecido. Ezequiel, ele foi lançado, ele foi enviado para falar com aqueles que estavam cativos. E a Bíblia vai dizer que ele cai com o rosto em terra, ele é levado a um lugar,
E ele fica lá por 7 dias, vendo aquilo que o povo estava passando. E depois de 7 dias, a palavra do Senhor veio a ele. O que Deus estava fazendo com Ezequiel é: antes de você poder causar qualquer transformação na vida de alguém, você precisa entender aquilo que eles estão passando. Você precisa ter compaixão da vida das pessoas, para que você seja capaz de então abrir a sua boca e transformar a vida de alguém. É por isso que Jesus, Deus encarnado, ele veio e habitou entre nós. E o autor de Hebreus vai falar que nós não temos um sumo sacerdote que não nos entende antes. Ele se compadece da nossa vida, porque em tudo ele foi tentado, mas ele nunca pecou. O que o autor está dizendo? Jesus entende aquilo que você está passando. Ele já passou pelo que você passou. Ele te entende, ele entende as suas dores, ele entende as suas lágrimas, ele entende as suas tristezas, ele entende os seus desafios. Mas com tudo isso, ele guardou a palavra do Pai e ele resistiu até o fim. E é por isso que eu quero declarar sobre a sua vida, que assim como Jesus, ele resistiu até o fim, você também resistirá. Porque ele te conhece, ele entende. Ele entende. Ele entende. Ele entende. Ele sabe aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Então ele te conhece, ele te entende. Segundo lugar, diga assim: antes de falar, medite. Antes de falar, pensa, gente, no português. Como eu já falei. Hoje em dia a gente se distrai muito fácil, né? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele homem, a mulher que medita na lei do Senhor. Meditar, gente, é você ouvir e meditar. Você fechar os seus olhos e ser capaz de desacelerar os seus pensamentos e focar naquilo que a palavra de Deus está falando. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Isso está escrito no Salmo 1. E nela ele medita de dia e de noite. Quando a gente lê esse trecho de João, a gente lê que Jesus estava no templo. Jesus era alguém que sabia se comunicar, amém? A Bíblia fala que ele não tinha formosura. Logo, que atraía as pessoas era o poder da comunicação de Jesus. Jesus era um homem que, ao abrir a sua boca, tinha a capacidade de atrair as pessoas a prestarem atenção naquilo que ele está falando. Você já viu assim que às vezes você vai em alguns lugares e aí a pessoa está falando e você fica assim: meu Deus, eu não consigo parar de ouvir o que essa pessoa está dizendo. Agora tem umas pessoas que não têm o poder da comunicação, que ela começa a falar, você fala: meu Deus, aí você vai para o seu celular. Ninguém ficava no WhatsApp quando Jesus estava falando. Sabe por quê? Porque não tinha WhatsApp naquela época. Brincadeira, mas as pessoas não conseguiriam, porque o poder da comunicação de Jesus era muito grande. As pessoas que estavam ali, a Bíblia diz que eles estavam no templo, assim como vocês. Logo, as pessoas que foram no templo para escutar Jesus estavam interessadas naquilo que ele tinha para dizer, assim como vocês. Se vocês vieram até aqui, vocês que estão online, logo vocês estão interessados em saber aquilo que Deus tem para falar com a vida de cada um nessa manhã. Posso ouvir um amém? E aí ele traz esse momento, ele está falando, Jesus está vivendo um momento de transição. Ele está falando ali com pessoas sobre a palavra de Deus. Eram pessoas novas que estavam se achegando, conhecendo esse Jesus. E quando eu estou falando de mentes novas, são mentes flexíveis, porque Jesus estava ali numa transição da humanidade. Jesus ele veio trazer a transição do rigor da lei para um momento então de uma vida debaixo da graça. Então o discurso de Jesus ele era alinhado e direcionado para as pessoas entenderem que a lei não estava sendo anulada, mas ela estava sendo cumprida na vida dele, e que a partir de então ele se fazia aquela lei, e o cumprimento de toda a palavra estava nele, e que agora o perdão dos nossos pecados viriam através da graça, que apesar de ser de graça, como eu tenho falado, custou um alto
alto preço, que foi a sua própria vida, Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue vertido pelos nossos pecados. Essa era a transição, e Jesus falava sobre isso, e os alunos estavam interessados nesse conhecimento. Isso é que Jesus estava falando. Era uma nova geração que quebraria as barreiras do judaísmo. Mas de repente entrou um fariseu em cena, gente. Sempre tem fariseu no meio do povo. Aí você pensa assim: não sou eu não, hein? Sempre tem. E a Bíblia diz que o fariseu entra arrastando uma mulher adúltera. E o texto vai dizer que ela foi pega em flagrante em ato de adultério. E aqueles fariseus, eles trazem essa mulher arrastada. Não sei se colocaram a sua roupa de volta, se ela estava envolta num lençol, não sei. Eu sei que era um momento de muita vergonha para aquela mulher. Eles arrastam essa mulher e perguntam para Jesus: o que você vai fazer com ela, Jesus? Os fariseus conheciam a lei, os fariseus eram mestres da lei. Olha aqui para mim. Eu sei que nós temos muitos mestres aqui, temos muitos conhecedores da palavra, temos muitos que formaram no carisma, pessoas que... Quantos apaixonados pela palavra de Deus nós temos aqui? Você pode dar uma glória a Deus? Os fariseus eram essas pessoas apaixonadas pela palavra. Mas existe uma diferença entre você conhecer a palavra e conhecer o autor dessa palavra. Eles estavam de frente com aquele que escreveu a palavra e eles não conheciam. Então é muito fácil, meus amigos, a gente está na igreja, a gente conhecer a palavra, a gente falar a palavra, mas não tem relacionamento com aquele que ditou a escrita dessa palavra. E isso é muito sério. Diga misericórdia. É fácil. A gente se coloca no lugar do fariseu muito fácil. A gente veste as sandálias de um fariseu muito fácil. A gente vê, a internet é isso, gente. Tem até nome de Instagram que é isso. Existe uma diferença entre você conhecer a palavra e conhecer o autor dessa palavra. Os fariseus conheciam o teor da palavra, mas não conheciam o espírito da palavra. E eles vêm confrontar Jesus com a palavra que ele próprio tinha escrito. É alguém pegar um livro que você escreveu e falar: não, mas está errado isso aqui, mas isso aqui é minha vida, isso aqui fui eu que vivi. Não, mas está errado, você viveu diferente. Não, como assim? Esse era o confronto que eles estavam, para tentar destruir a aula que Jesus estava dando ali para aqueles alunos. Terceiro e último ponto: Jesus se conecta com você. Até naquele momento, Jesus estava falando, os fariseus entram. Imagina só, gente, o silêncio que ficou. O texto vai dizer que Jesus se cala. Os homens entram, e eu imagino num lugar assim, ó, eles entrando e gritando: Jesus! Na lei, Moisés diz que deveriam... Aí imagina as cabecinhas assim, se fosse aqui, né? Imagina se eu fosse Jesus, fariseu entrando, todos vocês aqui. Eles começam a gritar, todas as cabeças iam fazer o quê? Porque a gente gosta de ver uma confusão, né? Jesus, Moisés na lei fala que ela deveria ser apedrejada. E você, o que você diz? Aí todas as cabeças para Jesus. Imagina a pressão. E a Bíblia diz que Jesus, antes de falar, Jesus não falou nada, ficou olhando. Talvez os alunos ali, aquelas pessoas falam: será que Jesus não sabe o que falar, gente? Será que o mestre foi encurralado nas suas próprias palavras? O texto diz que Jesus se calou. Jesus não fala nada. Ele senta, olha para a mulher, porque ela estava sendo arrastada. Sabe por quê que Jesus se calou? Porque enquanto os fariseus tentavam arrancar algo dele, enquanto as pessoas estavam interessadas na resposta que Jesus daria para um momento de confusão e de distúrbio, Jesus estava se conectando com a mulher. Ele falava assim: se você não tem direito de fala, eu também me calarei. E ele se conecta com você nessa manhã. Ele está conectado com o seu coração.
Ele está aí, Ele está sentindo o que você está sentindo, Ele está vendo você, Ele está ouvindo seus pensamentos. Enquanto tudo está acontecendo, a palavra diz que Jesus, Ele se conecta com a mulher, e Ele vê a mulher entrando, enquanto as pessoas, está uma confusão, os fariseus agitados, as pessoas no templo agitadas, e Jesus está calmo, como dormindo num barco diante de uma tempestade. Essa é a reação de Jesus. Ele mantém a calma. A mulher envergonhada, com medo, uma mistura de medo e raiva dos religiosos, arrogantes pelas posições que ocupavam. Líderes se tornam arrogantes quando tem uma liderança que é dada a eles, presunçosos, porque a posição se tornou mais, olha aqui para mim, a posição daqueles fariseus se tornou mais importante do que a presença do próprio Deus no lugar. A Bíblia diz que Jesus se inclinou e começou a escrever no chão, gente. Ele começa a escrever. O texto diz que os fariseus vêm e Jesus fica lá, escrevendo. Aí você fica pensando, o que Jesus escreveu? Eu já vi pregação, tem gente que a gente falou assim, que ele escreveu o Salmo 23. Outros falam que ele estava escrevendo uma música. Tá vendo? Teve até um... Eles tentando provar aquilo que eles queriam dizer através das palavras. E Jesus, ele sabia como falar, mas ele não fala nada. Muitas vezes as palavras mais poderosas que a gente vai dizer, elas são ditas no momento do nosso silêncio. Jesus, ele se cala. Jesus, ele se cala. Eles estavam tentando encurralar o próprio Deus nas suas próprias palavras. Mas Jesus, o texto diz que ele se humilhou. Paulo vai dizer que ele se humilhou. Ele se humilhou por nós. E naquele momento ele se curva, ele se inclina. Ele se inclina para se conectar com aquela mulher. E isso é o Evangelho. Antes de você falar, você precisa se humilhar. Você precisa se inclinar diante de Deus. Você sabe o que eu acho que o que Jesus estava fazendo quando ele se inclinou? Ele estava mostrando o que ele ia fazer. Ele falou assim, ele tocou no pó da terra. E ele começou a dizer assim, sabe o que eu estou fazendo? Isso daqui é o divino tocando no terreno. Isso aqui é o santo tocando no pecador. Isso daqui é aquele que é a cura tocando naquele que está doente. Isso daqui é aquele que tem todo o poder tocando naquele que não tem poder. Esse daqui é dizendo, é o Criador tocando na criatura. Jesus já estava pregando e eles não estavam entendendo. Jesus, ele se inclinou porque aquela mulher estava encurvada. Enquanto todos apontavam o dedo de cima para baixo, Jesus, ele olhava no olho daquela mulher e falava, fica aqui comigo, porque enquanto eles estão lá em cima, eu estou aqui no mesmo nível que você, porque eu me rebaixo para me encontrar com você, eu me encurvo para poder te levantar, eu te encontro na tua dor para poder te curar, eu vou até onde for preciso para poder te resgatar, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele desceu até o inferno para tomar cativo o cativeiro, e ele trouxe sobre si a chave da morte. Jesus, ele vai onde você está, ele se inclina para te encontrar. Aleluia! Você vai sair daqui nessa manhã tendo que admitir que Jesus escreveu algo na sua vida. Jesus está escrevendo algo em você nessa manhã. Jesus está com a sua mão tocando em você.
não são as minhas palavras, mas é o toque de Jesus. Enquanto muitas palavras são ditas, o Espírito Santo passeia no nosso meio, e Ele, quando nós cantamos, Ele te abraça, Ele passeia enquanto nós falamos aqui. Jesus, Ele continua exercendo o seu ministério. Quando a palavra é pregada, o Espírito age, porque a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence. Então Ele está passeando no nosso meio. Enquanto nós aguardamos uma resposta de Jesus, Ele já está escrevendo, mesmo quando Ele está em silêncio. E nessa manhã Jesus, Ele faz isso. Ele fala com você, Ele age com você, mesmo quando você não está ouvindo. Jesus está escrevendo. Aleluia. E aí eu imagino que mesmo assim, né, a gente ficou animado porque a gente sabe o final da história. Mas imagina quem estava lá. Eles estão entendendo nada. Os fariseus trouxeram a mulher, Jesus abaixou, não falou nada. Eles vão estar, o que está acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus, Jesus faz alguma coisa? Em nome de Jesus? Em teu próprio nome? Né? Jesus, em teu nome, faz alguma coisa. Aí Jesus se levanta e Ele faz uma pergunta. E Ele fala: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos saíram, dos mais velhos primeiro aos mais novos. E Ele volta para ela e fala: onde estão os seus acusadores? Ela diz: não tem nenhum, eles foram embora. O Senhor vai me condenar? E Jesus diz: não, vai e não peques mais. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Jesus com uma ascendente. Eu estou aqui falando com vocês há 32 minutos. Jesus com uma sentença, Ele fez a abertura do culto, Ele pregou, fez o apelo, todo mundo aceitou Jesus e todos foram para casa felizes. A gente fica feliz que o nosso culto demora 1h45. O de Jesus durou 15 segundos, gente. É muita humilhação, né? Mas Ele é Jesus. Com uma sentença, Ele transformou aquela realidade. Ele mudou a história de toda uma audiência. Ele deu uma lição nos fariseus. Ele resgatou a vida de uma mulher que estava perdida. Tudo isso com uma sentença. E aquela mesma sentença está aqui nessa manhã. Jesus, Ele não te condena. Jesus, Ele não te condena. Por isso, se você tem alguma questão, algum peso que você carrega, Ele te diz: onde estão os teus acusadores? Eu já paguei o preço por você. Eu não te condeno. Agora vá e mude a forma com que você está vivendo. Sabe de uma coisa? Nós não somos muito diferentes dessa mulher. Nós não somos muito diferentes dela. E assim como não somos muito diferentes dela, dessa mulher, a gente precisa conseguir enxergar nas pessoas que estamos tentando ajudar aquilo que Jesus enxergou. Porque se a gente não enxerga nas pessoas, se a gente não olha para as pessoas, olha aqui para mim, gente, eu já estou acabando, tenho 7 minutos. Se a gente não olha para as pessoas como Jesus olhava, automaticamente nos tornamos fariseus. A gente começa a julgar as pessoas, a gente começa a criticar as pessoas, até o ponto que a gente fica com raiva das pessoas. Nesse momento somos fariseus. Quando a gente olha para as pessoas, a gente tem raiva delas. E aí sabe o que acontece? A gente quer apedrejar as pessoas. A gente quer que as pessoas morram, não fisicamente, porque nos tornamos fariseus. Aqui, ó. Jesus conhecia a lei. Jesus sabia o que eles estavam falando, mas Jesus teve compaixão dela. Os fariseus tinham raiva. E quantas vezes a gente é pego com um sentimento de ódio e a gente quer atirar pedra nas pessoas. A gente quer atirar pedra nas pessoas, mas Jesus, nessa manhã,
Ele traz esse alívio para você. E Ele fala: eu estou conectado com você nessa manhã. Eu não te acuso, mas faz o seguinte: vai e mude a sua forma de viver. O Senhor colocou essa palavra na minha vida no dia de hoje, porque Ele quer trazer unidade para a sua igreja. Quanto mais eu vejo, a gente se pega dando audiência para momentos como esse, onde tem pessoas acusando e Jesus defendendo, e a gente dá audiência para isso. Nós somos uma plateia muitas vezes, que sem a gente perceber, a gente começa a gostar. Sai uma notícia na internet, onde algum irmão passa por alguma coisa, e somos rápidos em querer espalhar aquela notícia. Somos rápidos a comentar nos posts, como pessoas jogando pedras naqueles que erraram. Mas nessa manhã Jesus não joga pedra, Ele está escrevendo nas nossas vidas. E Ele está falando para você: cadê os teus acusadores? Da mesma forma que ninguém te acusa, não acuse ninguém também, porque da mesma maneira que vocês medirem, vocês também serão medidos. E essa é a palavra de Deus. E Ele ora em João capítulo 17, 20 e 21. Ele fala assim: olha, a minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviasse. Fique em pé no seu lugar. Jesus nos ensina tanto, e eu quero terminar lembrando você daquele momento em que Jesus estava caminhando e recebe a notícia que seu amigo Lázaro estava doente. A Bíblia diz que Jesus sabia que Lázaro morreria, e ele fala: ele vai morrer. E a Bíblia diz que ele chora. Por que ele chora? Porque Jesus, ele se compadece com a sua dor. Ele sabia que ele ressuscitaria Lázaro, mas naquele momento ele sente a dor da perda de um amigo. Então nessa manhã, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para que a gente possa resgatar um pouco a nossa humanidade, amém? Quantos estão aqui comigo? Resgatar a nossa humanidade, ter compaixão pelo nosso próximo. As pessoas são diferentes umas das outras, e graças a Deus que ninguém é igual em você. Imagina se todo mundo fosse igual a gente, o mundo seria insuportável. Gente, se tivesse dois, eu já não me aguento às vezes. Imagina se tivesse alguém igual a mim. Jesus amado. Então que nessa manhã você possa refletir nessa verdade, enquanto a gente canta essa canção. Eu quero que você feche os seus olhos, que você possa ouvir essas palavras de Jesus: eu não te condeno, agora vá e tenha uma vida diferente, porque nós estamos conectados. Nós estamos conectados, e é assim que viveremos daqui para frente, em nome de Jesus. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Olha essa canção. Mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase, a pedra, quem nunca
declarar isso. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia.